Olá, meu querido e minha querida, tudo na paz com você? Um recado importante, antes de você assistir aqui a pregação, a mensagem, eu quero pedir uma coisa rapidinho para você. Se inscreva no canal e ative o sininho com a notificação todas, para toda vez que subir uma mensagem, uma pregação nova, você vai receber isso por notificação no seu smartphone, tá? E daí também, se você quiser sugerir aqui embaixo nos comentários títulos de palavras sobre temas, o que você gostaria de ouvir que eu ministrasse, é só colocar aqui, que daí a gente vai trabalhar nesses conteúdos aqui para vocês, ok? Então uma boa mensagem para você, que Deus te abençoe, e no final eu tenho uma oração poderosa para a sua vida. Se você gostar dessa mensagem também, envie essa mensagem para aquele seu amigo, para aquele seu familiar no grupo aí do WhatsApp da família, que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar muito essas pessoas. Amém? Fique até o final da mensagem, que no final tem uma oração poderosa pela sua vida. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra abençoada para nós hoje, você crê? Então cutuca o vaso assim e fala assim, ó, Deus vai falar hoje, hein? Deus vai falar hoje comigo e com você. E o tema da nossa mensagem de hoje é: o novo não cabe no velho. O novo não cabe no velho. O novo que Deus tem para você nessa noite, aquilo que Deus tem para a sua vida, não cabe nos padrões antigos, em comportamentos antigos, em decisões antigas, em estações antigas. Você crê? Deus tem muitas coisas novas para você. Você pode celebrar o Senhor por isso? Celebra o Senhor e agarra a palavra da fé. Fala assim: eu agarro essa verdade. Aleluia. E o nosso texto está em Marcos 2, 18 a 22, e a Bíblia diz: quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Qual que é o lance que está acontecendo aqui? Há pessoas que procuram Jesus apenas quando alguma coisa se rasga na sua vida, apenas quando alguma coisa dá errado na sua vida, apenas quando alguma coisa está dando muito problema, está com um grave problema, da pessoa já correu para tudo quanto é lado e fala assim: eu preciso agora ter uma última chance, eu vou para a igreja, eu vou procurar Jesus, e a Jesus é a última bolacha, a última Coca-Cola do deserto. Então quando o casamento está rompendo, eu sou pastor de famílias, sou psicanalista e eu recebo muito, eu tenho pós-graduação em terapia de casal. O que eu mais atendo são casais, e geralmente quando os casais me procuram, o casamento já está praticamente terminado. Em gabinete pastoral, o que eu mais ouço, Ian, se conseguir abaixar um pouquinho o teclado aqui no meu ouvido, agradeço, obrigado. O que eu mais ouço em gabinete pastoral, a pessoa ela chega na última instância do problema, ela chega quando o negócio não tem mais jeito. Então tem pessoas que procuram Jesus, procuram um conselho quando o negócio já está praticamente destruído, procuram Jesus para quê? Para colocar um remendo. Vamos ver se a igreja dá um jeito. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: ó, pastor, num gabinete pastoral,
O meu filho, ele fuma vape. É vape que fala? É vape? Vape? Como que chama esse negócio? Vape? Será que você consegue, em 4 atendimentos com ele, fazer ele parar de fumar? Eu falei assim, ó, Vasília, deixa eu falar um negócio pra você. Eu ainda não sou vidente, não sou mago, eu não sou milagroso, eu não sou santo milagroso. Isso é um processo. As pessoas, elas procuram Jesus, elas procuram, não precisa abaixar tanto também, Vaso, obrigado. Elas procuram Jesus quando o negócio está assim, ó, naquela calamidade. Quando as emoções estão desmoronando, elas procuram Jesus para ser um remendo nas suas vidas. Ou seja, as pessoas tratam Deus, tratam Jesus como se fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse o seu garçom, e Ele tem que estar à disposição sua e minha para me servir quando eu precisar e bem entender. As pessoas procuram Jesus, procuram Deus quando as consequências do pecado aparecem. Então elas procuram Jesus o quê? Para colocar um remendo nas suas vidas. Elas não querem necessariamente uma vida nova. Elas querem apenas que Jesus conserte a sua vida antiga, para que elas possam viver da mesma maneira. Ou seja, elas querem continuar com a vida antiga. Elas querem então o alívio de Jesus, mas não o governo de Jesus nas nossas vidas. Agora sumiu tudo aqui, ó. Elas querem a bênção, mas não querem uma transformação genuína. Elas querem que Cristo resolva o problema delas, sem trocar numa estrutura que causou aquele problema. Ninguém vive uma vida de pecado, ninguém vive uma vida disfuncional nas drogas do nada. As pessoas, elas não nascem assim. A própria psicologia vai falar que dos 0 aos 7 anos de idade é que é construído todas as nossas crenças. E uma crença que eu vivo, que eu vejo, ouço e se repete na minha vida, dos 0 aos 7 anos de idade, se torna um padrão de comportamento. E Jesus, ele está tocando justamente aqui. Ele está falando que é impossível Jesus, o Evangelho, fazer uma transformação na minha e na sua vida, sem tocar na raiz do problema. Ou seja, o Evangelho, pode falar ou tem que ficar quieto, tem que pegar leve? Ixi, não sei, vou falar, pode falar? O Evangelho, Vaso e Vasilha, é para chegar e arrancar tudo da sua vida que não funciona mais. É para fazer um limpa. Jesus hoje quer chegar na sua vida e restaurar tudo. Não é só as áreas que eu e você queremos. Pastor, mas nessa área aqui eu não quero que ele toque muito. Tudo bem, Vaso, pode ser processual, tá tudo bem. Não precisa ser de um dia para a noite. Mas a vontade dele é limpar tudo, todos os quartos escuros da nossa alma. Só que o Evangelho aqui, ele está falando em Marcos 2, que Jesus, ele mostra aqui que ele não veio ao mundo para ser um remendo religioso. Ou seja, eu não vim aqui para curar isso aqui, sanar esse problema. Tipo que nem quando você bate o carro, sabe que você vai lá e só passa aquela tinta, aquela massinha, aquela tinta no funileiro e depois, não, ele quer arrancar o para-choque, ele quer arrancar as portas, ele quer te dar um carro novo, ele quer fazer com você uma transformação completa na sua vida. Ele não quer ser tratado e não quer tratar você como um remendo. É uma transformação completa. Ele vem então inaugurar uma nova realidade na sua vida. É isso que o Evangelho vem fazer. E os discípulos de João Batista e os fariseus, neste contexto aqui, eles estavam jejuando. E quando eles percebem que os discípulos de Jesus, eles não faziam o mesmo, algumas pessoas perguntam aqui no texto:
E daí o texto vai falar: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, os que eram os mestres da lei, jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Então o jejum aqui não era o problema, vaso. Jesus não queria tratar sobre o jejum. Jesus, jejum, é muito G, né? Vamos lá. O próprio Jesus aqui afirmou que em determinado momento os seus discípulos jejuariam. O problema é que aquelas pessoas, elas estavam diante do próprio Messias, do Filho de Deus, mas elas tentavam encaixar ele de alguma forma dentro da estrutura religiosa que elas já conheciam. Então assim, fala assim comigo: Deus não cabe na religião. Não tenta encaixotar Deus dentro do negócio, de um sistema vaso. O que Jesus queria fazer aqui era o quê? Ele vai responder diante de 3 tópicos aqui para nós, 3 imagens para nós. A primeira imagem que ele vai falar é sobre um casamento. Fala assim: casamento. O segundo tópico e a segunda imagem que ele vai ilustrar para a gente, explicar, é sobre um remendo de um pano novo. Fala: remendo de pano novo. E o terceiro é sobre um vinho novo colocado em odres. Fala assim: vinho novo colocado em odres. Ele explica isso aqui sobre uma realidade nova em Cristo, em Jesus, no próprio Messias, sobre essa perspectiva. Então, com essas 3 imagens, Jesus, ele vai falar o que para nós? Eu não vim apenas acrescentar alguma coisa nova num sistema já adaptado por vocês, já conhecido por vocês. O que eu vim fazer? Eu vim inaugurar um novo tempo e uma nova estação completamente nova nas suas vidas. Então esquece tudo que você viu. Ele vem falar isso. E daí nós temos 3 princípios poderosos para trabalhar em cima disso aqui, em cima dessas 3 figuras. O primeiro princípio é que a presença do noivo, ela muda a estação. A presença do noivo muda a estação. Pode mudar aí, vaso, por gentileza. A presença do noivo muda a estação. Marcos 2, 19 a 20. Jesus respondeu, seguindo o texto aqui, ó, a gente já leu, mas a gente vai reler. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Então, o que Jesus está fazendo? Simples. Ele está comparando a sua presença à celebração de um casamento. Olha só. Tanto é que essas comparações no Evangelho são muito... Paulo vai falar sobre isso. O projeto mais lindo que Deus criou foi a família. E é onde o diabo mais quer tocar. É a família. E a família, ela é composta por meio da união de um homem e uma mulher. E eles se unem em um só matrimônio, em uma só carne, espiritualmente, através do casamento. E Jesus, ele vai comparar aqui o casamento a ele próprio. E daí ninguém vai participar de um casamento comportando-se como se estivesse num funeral. Quem já foi num funeral aqui? É alegre ou não é? Não é, vaso. Tem festa quando você vai num casamento e não tem festa quando você vai num funeral. Então, enquanto o noivo está presente, os convidados celebram. Quando ele for retirado desse casamento, então haverá o tempo de jejuar. É isso que ele está falando. Ou seja,
Quando o noivo Jesus está presente na minha e na sua vida, sabe qual que é o tempo? É o tempo de celebrar, de enxergar Jesus, de viver no chão da vida as promessas de Deus. Não que você não possa jejuar, mas naquela época ele estava explicando exatamente isso. Então eles conheciam o quê? Eles conheciam a prática. Eles conheciam a prática, mas eles não reconheciam o noivo. E é aqui que mora o problema. Muitas vezes nós vemos na igreja. Vocês entenderam? Muitas vezes a gente vem na igreja. Pronto, vou falar português, claro. Esqueci como fala. A gente vem na igreja, a gente serve, a gente é diácono, a gente é voluntário, e a gente está no automático. A gente está colocando cadeira, a gente está arrumando cadeira, a gente está fazendo evento, está fazendo festa country. Só que o problema aqui é fazer tudo isso e não reconhecer que o noivo está presente. Quem crê que o noivo está presente aqui? O noivo está presente, então é hora de celebrar. O vaso, celebra aí do seu lugar. O noivo está presente, não é funeral. Me ajuda a pregar. Por quê? O que Jesus está falando? É possível, extremamente fácil, conhecer os costumes religiosos e ainda assim não perceber a presença do noivo. É muito fácil frequentar o culto, é muito fácil vir na festa country, é muito fácil fazer carisma, cantar, jejuar, servir, pregar, orar, mas transformar tudo isso em uma tentativa de tentar provar alguma coisa para Deus ou para mim mesmo. O difícil mesmo e o desafio é reconhecer que o noivo está presente. Então a espiritualidade, ela deixa de ser relacionamento e se transforma no quê? Num desempenho. Performance, desempenho. Eu faço o devocional, eu oro porque tem que orar, eu jejuo porque tem que jejuar, eu venho no culto por desencargo de consciência, eu dou dízimo por medo. Esse é o risco que Jesus está nos alertando aqui. Então, os fariseus aqui, o que eles estavam preocupados? Em saber por que os discípulos não jejuavam, os discípulos de Jesus, e por que os próprios fariseus, eles jejuavam. Eles queriam entender isso. Só que eles não perceberam quem estava falando com eles, ou seja, o próprio Messias, o próprio Jesus, o próprio noivo. E eles esqueceram completamente disso. O noivo tinha chegado, o noivo estava na festa, o Messias estava presente, a promessa estava se cumprindo diante dos olhos deles. Então, qual que é a primeira mudança que Jesus quer fazer na minha e na sua vida? A primeira mudança que Ele deseja produzir na minha e na sua vida não acontece no calendário religioso, mas no centro da minha e da sua vida. É no nosso coração. É isso que Jesus quer fazer. Como? Antes eu xingava, hoje eu não xingo mais. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Antes eu amaldiçoava o meu marido, aquela anta. Já ouvi isso já. Não da minha mulher, mas de pessoas em gabinete pastoral. Aquela anta não muda. Antes eu amaldiçoava, antes eu falava mal, eu praguejava, antes eu era ingrato, agora eu sou grato,
agora eu caminho em santidade, agora eu caminho em perdão, agora eu caminho em nova atitude de vida. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Hoje eu reconheço a presença, hoje eu reconheço que Jesus está presente na minha vida e transforma toda a minha realidade. Então a pergunta não é o que eu tenho feito para Deus, a pergunta é: Jesus realmente está ocupando o centro daquilo tudo que eu estou fazendo? Ou eu estou fazendo simplesmente por um calendário religioso? Eu estou levando a minha vida desde que nem o Zeca Pagodinho, conhece? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E você vai levando a vida, vai vindo nos cultos, vai servindo, as coisas vão acontecendo e vamos indo num calendário religioso. Hoje Jesus quer transformar totalmente a minha e a sua vida, vaso. Ele quer entrar para fazer uma transformação completa. Sabe por quê? Ele quer que você e eu saibamos que Ele está presente. É sobre isso. Então, talvez eu e você estejamos aqui muitas vezes fazendo muitas coisas para Deus, só que o erro é que muitas vezes a gente não desfruta da presença do noivo. Você serve, mas você está cansado. Você canta, mas você perdeu a alegria. Você ora, mas você sente que você está repetindo só palavras. Você participa das atividades da igreja, mas seu coração está distante. Então Jesus está te chamando hoje para um relacionamento com Ele. Ele está presente, Ele quer transformar a minha e a sua vida, Ele quer voltar ao primeiro amor, Ele quer que você saiba que Ele está presente, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Então, antes da gente transformar as nossas práticas religiosas, Ele quer recuperar o nosso coração. Ezequiel vai falar sobre isso. Então, fala assim comigo, ó: quando o noivo ocupa o centro, a fé deixa de ser desempenho e volta a ser relacionamento. O segundo princípio que nós temos em cima dessa palavra é que Jesus não veio remendar a vida, a velha vida nossa. Jesus, Ele não veio remendar a minha e a sua vida velha. Ele não está nem aí para a sua e para a minha vida velha. A palavra de Deus diz que todo o pecado que nós cometemos antes de confessar a Jesus, Ele jogou nas profundezas do oceano, no mar do esquecimento. Está esquecido, Ele não quer nem saber da sua vida velha, vaso. Olha aqui, Marcos 2:21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Quem aqui já tentou remendar calça jeans? Quando eu era adolescente, minha mãe pegou uma calça jeans minha que eu tinha caído de bicicleta, que ralou aqui. Eu tinha dinheiro para comprar outra, ela remendou com um pano de calça jeans nova, e a calça já estava surrada. Sabe, a calça já estava até com o formato do corpo, sabe? Com aquela... não é nem mais mole, você tira do valor, está até dura a calça assim, ó. Você tira do sol assim, o negócio até encaixa, parece um gesso. Rasgou mais ainda o negócio. O que Jesus está falando? Jesus, Ele está apresentando uma imagem de alguém que tenta fazer o que minha mãe fez. Tadinha dela. Colocar um tecido novo em cima de uma roupa velha. Então, quando esse tecido novo ele vai encolher, ele puxa a parte velha da roupa e termina de rasgar tudo com vontade, com força, e rasga. Você só faz assim, só já... Então, o que ele está falando? O problema não está no tecido novo, o problema está na tentativa de utilizar esse tecido para preservar uma estrutura que
não consegue mais sustentar. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está falando: eu quero trabalhar em todas as áreas da sua vida. Me entrega tudo. Não é só um quartinho escuro, não é só um pecadinho. Ele quer pegar tudo, jogar no lixo e fazer você de novo, restaurar do zero, vaso. Porque o que Ele tem para a sua vida não vai sustentar uma estrutura velha. Não sustenta. Não tem como. Não tem como. O que Ele tem para mim e para a sua vida não sustenta uma estrutura velha. Quem já teve a experiência aqui de ter amigos? Sabe aquele amigo? Vou falar assim, para vocês explicarem. Eu sou do interior. Eu estou em São Paulo aqui já vai 25, 26 anos. E esses dias, um tempo aí para trás, eu fui para o interior e encontrei um amigo meu que eu estudei na 8ª série. Ele era a mesma pessoa. Ele só está 25 anos, 26 anos mais velho. A mesma mentalidade. Não evoluiu. Aí eu conversando com ele, eu falei: gente, não dá para conversar nem 5 minutos com o cara. O cara está na 8ª série ainda. Aquilo que Deus tem para você, se você não evoluir, se você não acompanhar e largar tudo para trás, não tem como Ele edificar uma casa nova. Não tem como Ele fazer a obra dele na sua vida. Ele quer. Ele está falando assim: ó, cara, eu quero vasilha, eu quero derramar tudo. Eu quero jogar tudo que é velho, eu quero limpar tudo e eu quero te dar um novo, porque a estrutura que eu tenho para você, o futuro que eu tenho para você, precisa de uma estrutura nova. Só que você está segurando. E essa aqui é uma imagem poderosa. Por quê? É uma imagem poderosa do que as pessoas tentam fazer com Jesus. Elas querem acrescentar Jesus aonde? Nas suas vidas que elas já possuem, nas estruturas antigas. Jesus, entra só nessa área aqui, ó. O resto eu dou conta. Deixa com o pai, que o pai mata no peito. Eu já fui assim. Então o que elas fazem? Elas mantêm o orgulho, mas acrescentam uma oração. Elas não perdoam, mas acrescentam uma música cristã. Elas vão na balada, mas vão no culto. Elas continuam tomando decisões sozinhas, mas pedem que Deus abençoe a vida delas. Elas permanecem nos mesmos relacionamentos, naquele amigo da 8ª série, e relacionamentos destrutivos que não vai levar você para lugar nenhum, mas coloca um versículo na parede, ou no Instagram, no feed, no stories. O pior é quando é tatua, né? Daí é pior ainda. Daí você fala assim, ó, como que é? O crachá não está batendo com a cara. Você olha assim e fala: não é congruente. Você olha no Instagram, aí você vê a vida pessoal da pessoa e fala que não é possível. Está postando um monte de versículo, mas não entrega para Deus. Não quer ser transformada. Elas usam uma linguagem espiritual. Fala até em línguas. Tem todo o trejeito de crente. Roda no manto, sapateia, canta corinho de fogo, mas não permite que Cristo governe as suas escolhas. Isso é transformar Jesus num remendo. Não faça isso. Jesus não veio para encher buraco na sua vida, amados. Que nem a minha calça quando eu tinha lá 11, 12 anos de idade. Ele veio para te dar uma calça nova, uma vida nova, uma estrutura nova. Não trate Jesus como um remendo. Olha aqui, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, cadê os carismáticos aqui? Quem vai fazer carisma aqui? Aleluia! Se alguém está em Cristo, é nova criação. Efésios 4:22. Ele ensina o quê? Que nós devemos
abandonar a velha maneira de viver e nos revestir do quê? Do novo de Deus. Hoje Jesus está te chamando para viver o novo, mas para viver o novo de Deus eu tenho que entregar todo o velho. É sem remendo, vaso. Amém? Então o que ele está falando aqui? Jesus está falando que o evangelho não é uma reforma superficial, que nem aqui na prefeitura de São Paulo. Quem já viu aqui os buracão que tem? Sabia que tem buraco na calçada esperando a vez de entrar? De tanto buraco que tem, está esperando a vez, a fila, é tanto buraco. Daqui a prefeitura vai lá, remenda, tá com um asfalto lá por cima e resolve, entre aspas. O evangelho não é uma reforma superficial, é morte e ressurreição. Você tem que morrer para a sua vida que você está levando. Você tem que morrer para esse pecado que você está levando. Você tem que morrer para essas amizades que você está levando. Você tem que sepultar esse velho homem para viver a ressurreição em Cristo e para viver tudo novo. É zerar o game. Por quê? Porque o velho governo do nosso ego precisa terminar para que o governo de Cristo comece a nascer e ressuscitar na nossa vida. Jesus não vai entrar na sua vida como um ajudante. Ele entra o quê? Como governante. Ele vai reinar na sua vida. É isso que ele quer. Tem preço para isso? Tem. Fala assim: todo nível com Deus exige uma renúncia. É fácil, pastor? De jeito nenhum. Só que a cada nível que você sobe e a cada renúncia que você faz, vaso, é um nível de autoridade maior, é um nível de transbordo financeiro maior, é um nível de autoridade emocional, espiritual maior, é um nível de autoridade espiritual. Você toca nas pessoas, elas são curadas. Aonde você passa, as pessoas mudam, porque você está sendo governado por Cristo. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Agora nós temos aqui o terceiro princípio que Jesus quer nos ensinar. O vinho novo exige uma estrutura renovada. Fala assim: o vinho novo exige uma estrutura renovada. Marcos 2:22, ele vai terminar o texto. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres. Tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Os dois se estragam, não é só um não. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. O que é o odre? O odre era uma pele de um animal, era o couro. Eles pegavam aqui, ó. Se você colocar aqui, põe lá no coisa base, no terceiro princípio. Vamos ver se tem imagem aí. Esse negocinho que está no fundo aqui, ó. Olha só, isso aqui, ó. Isso aqui é um odre. É feito de couro, é uma bolsa de couro. Você está vendo que essa bolsa está nova. Eles colocavam um vinho novo nessa bolsa. Sabe por quê? O vinho, ele vai oxigenar. Eu não sei explicar quimicamente para você, que eu não sou químico, mas ele vai expandir. Ele vai criar o oxigênio lá dentro e ele vai expandir. E se você, se essa pele aqui não tiver novinha, ou seja, flexível ainda, nova, com uma estrutura boa, ela vai se romper. O que Jesus está falando? Se você pegar um odre desse velho, que nem esse aqui que está caído aqui, ó, e se ele rasgou um pedacinho, tentar colocar um remendo novo, ele está falando que os dois vão se estragar, o odre e o vinho novo. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Se você tentar deixar aquele pecado, se você tentar deixar aquele orgulho reinar na sua vida, numa vida com Jesus, os dois vão se estragar. Não, ó, luz e trevas não se conversam. Pode ser processual, pastor? Pode, não tem problema. O milagre, ele pode ser processual nas nossas vidas, está tudo bem.
Só que o que Ele quer fazer na minha e na sua vida é fazer tudo de novo. Olha só, por isso que Jesus, Ele afirma que o vinho novo deve ser colocado em odres novos. O que é o vinho novo? O vinho na Bíblia significa alegria. É o próprio Espírito Santo. Ele quer derramar algo novo na sua vida hoje à noite. Ele quer derramar uma promessa nova, um novo jeito de viver, uma maneira diferente. Pastor, mas eu já tentei de tudo. Mas Jesus, o Evangelho não é tudo. O Evangelho é uma boa nova, é a única solução para a sua vida, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso. Então, o odre representa o que? A estrutura que recebe essa vida. Fala assim: o odre é a minha vida. Fala assim: eu sou um odre velho, mas eu quero deixar o velho hoje para me tornar um odre novinho em folha. O que é o odre? É o coração, a mente, os valores, os hábitos, a disposição em obedecer a Cristo. Nós vamos aprender no seminário teológico Carisma que existe um terminho teológico chamado tricotomia. Tricotomia é o homem em 3 partes. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Ele quer, quando ele entrar na sua vida, ele quer fazer novo, tudo de novo. Ele quer resetar tudo. Olha só, Ezequiel 36 já tem uma promessa desde o Antigo Testamento sobre isso. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo. Olha aqui interessante, ó. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito. Esse espírito é que está tudo maiúsculo aqui, é um E minúsculo. O que é esse E minúsculo? É o meu espírito humano. Eu colocarei o meu espírito novo no interior de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo do Senhor, no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, a obedecer fielmente as minhas ordenanças. O que é isso, pastor? Eu não entendi. Ele quer, o que é o coração novo? É a minha alma. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da sua alma. Sabe aquele trauma que você teve na infância, dos 0 aos 7 anos? Aqueles padrões de comportamentos que você não consegue largar, a Bíblia vai chamar de maldição hereditária. Ele quer pegar o seu coração, Ele quer cuidar dessa alma, porque você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Ele quer cuidar dos seus sentimentos, da sua alma. Ele quer pegar o seu espírito com letra minúscula. O que é o seu espírito com letra minúscula? É a sua velha natureza, é o odre velho. Ele quer tirar esse odre velho e colocar dentro de você o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo dentro de você. Sabe por que ele faz isso? Ele te dá um coração novo. Ele tira a sua natureza antiga e a partir de agora coloca uma nova natureza, que é a natureza da justiça de Deus. E a partir de agora o Espírito do Senhor vem morar dentro de você, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita em lugares com remendos antigos, em odres velhos. O Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é novidade. Então, para ele entrar dentro de você, a casa precisa estar limpa, o odre precisa estar novo, o vinho novo entrar. E quais são um dos maiores sinais de um odre velho? É quando a pessoa se fala assim: eu sempre fui assim, na minha família todo mundo faz desse jeito, por isso que eu faço. Na minha família ninguém perdoa, por isso que eu não perdoo. Eu não preciso aprender mais nada na vida, eu já sei tudo, eu já sou muito velho. Deus pode falar comigo desde que não contrarie os meus planos. Ele pode entrar na minha vida desde que eu não tenha que abrir mão de nada. Vinho novo
exige pensamentos novos. Vinho novo exige posicionamentos novos. Vinho novo exige atitudes novas. Vinho novo exige vida e posicionamentos novos. É isso que Deus quer fazer com você. O problema não está na força do vinho, que é o Espírito Santo. O problema, sabe qual que é? É a rigidez do recipiente. Então, vaso, não seja rígido não. Deixa o Espírito Santo entrar e fazer uma obra nesse coração, fazer uma obra em você. Sabe por quê? Porque tem novidade de vida. Pode doer no início, mas Ele vai resetar o game e vai fazer tudo novo. Levanta do seu lugar, pelo amor de Deus. Vamos orar aqui e vamos cantar essa canção. Quem quer viver algo novo? Eu quero viver algo novo. Eu quero fazer hoje a oração mais importante dessa noite. A oração que tem o poder de arrancar todos os buracos e remendos dessa vida velha, para fazer agora um odre novo. É a oração mais poderosa. Eu quero que todos fechem os olhos, todos abaixem as suas cabeças e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheci que o noivo está na festa. Eu não estava me dando conta. Eu quero hoje que esse vinho novo entre nesse odre velho, mas para isso eu preciso me posicionar, para o Senhor tirar todos esses remendos, todo esse couro rompido, para colocar agora um odre novo, para derramar da sua própria vida na minha vida. Entra na minha vida, Senhor Jesus, transforma a minha vida, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu que me desviei dos teus caminhos, eu volto hoje para os teus braços de amor, em nome de Jesus, amém. Todos de olhos fechados aí. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você que fez essa oração pela primeira vez e está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou falar uma coisa para você. A vida nova com Jesus é uma vida de abundância. Tem desafios? Tem, mas Ele está no barco, Ele vai governar a minha e sua vida. Não tenha medo. Se hoje você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu vou contar até 3. Levante a sua mão que eu quero orar por você no 3. 1, 2, 3. Levante a sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, você que fez essa oração, corre aqui na frente, vaso e vasilha, que eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, a igreja vai celebrando em nome de Jesus. Corre aqui. Tem vinho novo para você.
mais alguém aqui que está indeciso. Será que eu devo tomar essa decisão, pastor? Mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Será que tem chance para mim? Tem, vaso. Se você conhecer a minha história, tem chance para você. Corre aqui para cá que tem novidade de vida. Hoje se inaugura uma nova estação na sua vida, na sua casa e na sua família. Corre para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Olha aqui, vaso e vasilha. Olha aqui. Olha aqui, vaso. Olha aqui, vaso. Seguinte, vocês não falaram sim para um pastor, nem para uma placa de igreja. Vocês falaram sim para Jesus. E vocês falaram não para esse odre velho, para essa vida antiga. A partir de hoje tem abundância, tem vida nova, tem novidade. Vocês não estão sozinhos, amém? Então nós vamos orar, toda a igreja vai estender as mãos. Nós vamos orar aqui. Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um aqui. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua autoridade, derrama, Senhor, novas medidas. Tudo aquilo que Satanás tentou roubar da vida deles, eu declaro agora que caiu por terra em nome de Jesus. Eu declaro abundância, eu declaro renovo, eu declaro novidade de vida. Haja cura, haja restauração, haja o governo de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a igreja diz amém. Olha aqui, a Bíblia diz que quando uma pessoa toma a decisão que vocês tomaram, está na Bíblia, tem festa no céu. Está acontecendo festa lá no céu agora. E se está acontecendo festa lá no céu, vai acontecer festa aqui na Lagoinha Morumbi também, para mim e para você, amém? Então vamos lá, no 3 a gente vai celebrar. Vocês vão virar e vocês vão ver essa nova família que vai acompanhar e vai cuidar de vocês. Conta com a gente, vamos lá! Olha aqui, ó. A gente só tem Jesus. Que bom que você chegou aqui até o final dessa mensagem. Eu creio que Deus falou com você, o Espírito Santo trabalhou na sua vida. E aqui eu quero orar e abençoar a sua vida. Não sei o que você está passando, da onde que você veio. Eu gostaria que também você comentasse aqui da onde você está me assistindo, da cidade, da igreja que você está me assistindo, do país que você está me assistindo, e coloca aqui também o seu pedido de oração. Todos os dias eu tenho o hábito de abrir os comentários do meu YouTube e orar pelos nomes ali. É uma disciplina espiritual que eu faço, que eu tenho na minha vida, de orar por esses pedidos das pessoas que mandam comentários. Então eu gostaria também de orar por você, tá? Senhor Deus, eu coloco aqui diante do teu altar essas pessoas que estão assistindo aqui. Nós sabemos que a tua palavra é atemporal. Ela resiste a qualquer intempérie, ela resiste ao tempo. Então não interessa se eu estou orando hoje e o pedido de oração é para amanhã, é para depois da manhã, se é ontem, não interessa. A tua palavra é poderosa. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa alinhamento divino e espiritual sobre a vida dela. Tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo tentou tomar na infância, na mente, na psique, na construção desse ser humano feito pelo Senhor, eu cancelo em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso o suficiente para reaver tudo aquilo que o diabo tomou como autoridade e nos abençoar 100 vezes mais. Então eu declaro sobre a vida dessas pessoas que tiveram infâncias, que tiveram traumas, que tiveram abandono, que tiveram algum tipo de trauma na vida e que sofreram injustamente ou também por decisões que elas tomaram errado na vida. O Senhor transforma a maldição em bênção, como José falou ali no Egito. Eu declaro sobre essas pessoas um tempo novo, um tempo de colheita, de abundância, um tempo de cura e de restituição. Vá, Senhor, no mais íntimo dessas pessoas, seja no trabalho, seja no emprego, seja nas emoções, nas famílias, filhos em droga.
pais alcoólatras, relacionamentos disfuncionais, eu alinho agora em nome de Jesus, sobre a autoridade do teu Santo Espírito, vá de encontro a essas pessoas e transforme e alinha segundo a tua vontade. Eu declaro paz, alegria, abundância, um novo tempo e uma nova estação na vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, meu irmão. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique aqui. Você vai ver no final aqui que tem as minhas 3, 4, 5 mensagens mais assistidas. Então é só tocar aqui no card. Deus te abençoe.